Olá, meus amigos, minhas amigas, projetores, buscadores do crescimento e da projeção astral através da espiritualidade. Ontem eu tentei gravar o vídeo, mas já estava tarde. Eu falei, vou deixar amanhã, eu gravo sem falta. E hoje estou aqui gravando para vocês, para não ficar adiando muito novamente, né? E como o título do vídeo já diz, hoje eu quero falar com você sobre esse assunto que causa muita polêmica, muito medo nas pessoas. Todos os projetores mais avançados que já estão lá na frente, né? Eu tô longe dessas pessoas. Um dia eu quero chegar lá. Mas você pega o Wagner Borges, Moisés Zagui, os outros projetores, né? Até projetores fora do país. Todos eles relatam a paralisia do sono ou a catalepsia, que a gente chama na projeção astral, a catalepsia projetiva, que significa o quê? É um fenômeno que precede a saída do corpo. Acontece toda vez? Não, mas na maioria das vezes acontece, mas acontece com a maioria das pessoas, sim. E hoje eu vou explicar, vou dar 3 dicas também para vocês do que fazer quando despertarem, acordarem e estiverem paralisados na cama, né? Aquele pavor, aquele medo, aquela sensação de sufoco, dificuldade de respirar, não consegue se mexer, é uma loucura total. Mas hoje nós vamos aprender como lidar com essa situação e tirar proveito dela para a gente ter quem não teve, ter a primeira experiência fora do corpo, e quem já tem, saber fazer disso, como o título diz, a porta para a projeção astral. Vamos lá. Primeiro, o que a ciência diz a respeito da paralisia do sono? Ela diz que é algo da nossa mente misturado com a nossa fisiologia. É uma coisa assim que não sou contra a ciência, tá, gente? Mas eu tenho que acreditar nas minhas experiências. E também não estou sozinho, né? Como eu busco a espiritualidade, vocês também. Então a gente se conecta com as pessoas afins, as pessoas que têm a mesma crença. Podemos estar todos errados? Podemos sim, mas é gostoso acreditar, né? E faz muito sentido pra gente. E acredito que esse seja o caminho verdadeiro para nós. Quanto mais, o que a gente precisa entender primeiro, que esse vídeo aqui, eu não estou gravando para tentar convencer ninguém de que a paralisia do sono é um fenômeno espiritual. Não, eu estou gravando para as pessoas que acreditam na espiritualidade, tá? Então minha intenção aqui não é provar nada para ninguém, é respeitar quem não acredita, tudo bem. Então, mas esse vídeo é para quem acredita na espiritualidade e nos fenômenos espirituais. A primeira coisa que a gente deve saber é o seguinte: quanto mais você praticar exercícios de projeção astral, mais paralisia do sono você vai ter. Por quê? Porque isso está conectado diretamente com a saída do corpo, com a expansão do corpo astral. E ele precisa sair, ele precisa expandir para além do corpo físico. Isso acontece todas as noites com a gente, essa saída, porém não consciente. Os exercícios, eles ligam a nossa consciência, eles mantêm esse fio de luz aceso. Então, quando a gente está quase saindo do corpo ali e a gente tem aquele mini apagão e desperta, de repente nós já estamos travados ali. Essa quebra de lucidez é justamente nesse momento que você perde a consciência ali, por causa que desliga, porque desliga o corpo físico para você ter a saída ali no corpo astral. E ali muita gente, talvez 99,9% das pessoas, perdem a lucidez e vão embora para o sonho. Às vezes a gente desperta, né, de um sonho na cama e está travado ali, ou seja, o corpo astral ele ainda não acoplou totalmente no corpo físico.
ele está, o cérebro já fez a conexão, a ponte já foi conectada com o cérebro, da consciência com o cérebro físico, mas o corpo astral ainda não acabou de encaixar, não está totalmente. Então a gente entra em desespero, porque a gente consegue respirar, a gente consegue dar o comando da respiração, mas é só isso, é só respiração, e no máximo dos olhos. E nem todo mundo, tá? Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está com o olho aberto no plano físico, mas é só o olho astral. Por que que eu digo isso? Primeira coisa, o que as pessoas, né, que têm muito medo dizem, é o ícubus, é o súcubus, né, aqueles espíritos que vêm em cima da gente, agarra para sugar a nossa energia. Olha, eu vou falar por mim, tá? Respeito todo mundo, acredito que existam assim esses espíritos, mas não da forma que as pessoas colocam, sabe? Que fica ali, sempre vai ser o... Não acredito que seja assim. Acredito muito em questão de frequência vibracional, né? Tá vibrando nessa frequência, vai atrair mesmo. Senão, onde é que está a nossa proteção? Cadê nossa proteção? Então a gente precisa perder um pouco esse medo. Por que que eu digo isso? Pelos testes que eu fiz. Várias vezes eu fiz uns testes, falei, deixa eu ver essa catalepsia aqui projetiva, essa paralisia do sono, eu já tinha saídas do corpo, mas eu queria entender melhor. Deixa eu entender melhor essas paralisias do sono. Quando acontecia comigo, de repente eu estava ali paralisado, o que que eu fazia? Vou mentalizar, vou ficar com medo, vou fingir que eu tô com medo, e o cérebro ele acredita, né? É impressionante. Vou fingir que eu tô com medo, que é um bicho, que é um monstro e tudo. Gente, vocês não têm noção, eu senti até a mão apertando assim, ó, empurrando para baixo, às vezes sentia no meu ombro assim, empurrando, às vezes segurando assim, eu sentia a mão assim, sabe? Às vezes via a coberta, quantas vezes eu já fiz teste, já senti a coberta sendo puxada, assim, alguém puxando a coberta assim para baixo da cama, mas eu mentalizando, eu tentando ficar com medo e criando essa situação, falando, é algum bicho, algum espírito que tá aqui, tem algum espírito aqui comigo e tudo, e assim que eu saía do corpo, depois que eu virava a chavinha do medo, falava, agora eu vou sair do corpo. Saía do corpo, não tinha espírito nenhum, não tinha nada. Então eu percebia que era muito criação da mente astral. Por quê? Quando você está ali no limbo entre o corpo físico e o corpo astral, o que você... é quase que o onirismo nosso, né? O que você imagina ali, gente, aquilo vai ser intensificado muito. Tem gente que... tem autores que dizem que a sensação que a gente tem aqui, fora do corpo, ela é 9 vezes mais forte. E não é só mais forte no sentido de mais condensado, é mais forte de sentir também. Então, se você imagina uma coisa, aquilo vai ser 9 vezes mais forte ali. Então, fiz esses testes e cheguei na conclusão, na minha conclusão, que não é bicho, não é espírito. Pode ser que aconteça sim, pode ser que espíritos aproveitem desse momento, mas é só você pulsar a luz, é só você tentar fazer as coisas certas no dia a dia, que isso aí já é uma energia suficiente para eles não conseguirem vibrar com você. Estou falando tentar fazer as coisas certas, porque acertar sempre é muito difícil, mas só de você estar tentando, você já está movendo, sua energia já está diferente. Já não está naquela energia que eu vibro no mal mesmo, eu sou assim, e quem gostar que goste, e não é assim que funciona, né? E esses testes, eles foram muito importantes para mim, porque a partir daí eu falei, cara, isso é uma porta para projeção astral. E ali eu comecei a tomar gosto pela paralisia do sono. Hoje eu adoro, se eu pudesse provocar ela assim, deitar, relaxar e provocar a paralisia, eu queria, porque para mim, na hora que eu tô na paralisia, é de 20 projeções astrais na paralisia do sono, tentativas, 19 é saída do corpo na certa. Então, para mim, é uma oportunidade maravilhosa. E agora eu vou dar as 3 dicas aqui para a gente poder superar esse medo. E quem tiver com medo mesmo, não quiser sair através da paralisia, né? Não quiser, quando tiver a paralisia, não aproveitar para sair, ainda tem medo e precisa trabalhar isso, tá, gente? Que você quer sair do corpo, mas você morre de medo,
Aí é complicado. A gente precisa trabalhar esse medo aí. Ó, primeira coisa, primeira dica que eu vou dar. Eu anotei aqui para não esquecer. Deixa eu puxar para cá a tela para ver melhor. Aqui. Primeira coisa, para você que está com medo e não quer tentar sair do corpo, você morre de medo da paralisia, é simples, espera. Tenta acalmar a respiração, não adianta lutar. Quanto mais, esse teste eu já fiz, quanto mais força você faz para tentar mexer, mais forte fica a paralisia, tá? Mais forte ela fica. Quanto mais você relaxa e acalma, mais suave ela fica. Aí o seu corpo astral começa a encaixar lentamente no físico, ali quando você relaxa, ou você acaba de sair do corpo relaxado. Mas nesse caso, se você quer voltar, você concentra no corpo físico e relaxa, tenta acalmar a respiração, pensa coisa boa. Como eu disse, a gente cria quando está nesse estado com muita facilidade. Pensa coisa boa, pensa que você está deitado numa grama, assim, olhando o céu azul bonito, aquelas árvores, os cantos dos pássaros. Vocês vão ver que rapidinho vocês retornam para o corpo físico ou vocês entram novamente no sono, porque como eu disse, você está ali no limite entre o sono e o despertar físico totalmente, tá? Então relaxa, tenta, você relaxa ali, concentra, fica ali alguns segundos, uns 20 segundos, 10 segundos. Após esse minuto, o que você faz? Após esses segundos, o que você faz? Tenta mexer o dedinho do pé, o dedinho da mão lentamente e você vai ver que às vezes você vai conseguir, você está retomando o corpo físico sem desespero, sem pavor, sem pânico. Tudo acontecendo naturalmente. Você está no controle e isso é muito importante para quem quer, né, desenvolver e seguir nesse caminho espiritual. A segunda dica que eu vou dar para vocês: aproveite a oportunidade para sair do corpo, tá? Aproveite. Como que eu faço? Eu simplesmente faço assim, despertei na paralisia do sono, minha primeira palavra que vem na mente é oba, ou então beleza. Tô na paralisia, eu já fico feliz e travado. Eu tento mexer, eu vi que tá travado, eu nem forço mais. Parou ali. Dali o que eu faço? Eu vou e relaxo um pouco, relaxo e concentro que ou eu estou rolando na cama assim, como se fosse um tronco de madeira rolando para o lado assim. Só concentra, tá? O esforço que a gente tem que fazer, teve uma pergunta no vídeo anterior, se era para imaginar levantando 2 centímetros ou forçar 10 centímetros, na verdade eu falei errado, não são 10, é 1 ou 2 centímetros. Imagina, é como se fosse assim, o esforço que eu estou fazendo para levantar o meu corpo é 1%, é o esforço de 1 centímetro, quer dizer, eu estou forçando só 1 centímetro para levantar, é tão pouquinho, sabe, 1%, 1 centímetro ou 1% que eu de esforço, é tão sutil que eu vou passar desse estado para o estado astral naturalmente, sem brigar com a paralisia do sono, sem fazer esforço, sem pânico. Então, ou você rola para o lado, concentra que está rolando, sem tentar mexer o corpo, mas mentalmente, tá? Concentra mesmo, lembra da sensação. No plano astral é muito importante a sensação. Tenta sentir a sensação que é rolar para o lado, assim, como se você estivesse relembrando algum momento que você rolou para o lado, assim, você vai ver que você desprende do corpo. Você pode fazer essa de rolar para o lado, você pode fazer essa de imaginar que você está levantando um pouquinho só, assim, bem sutil, bem leve, assim. Você pode fazer uma que eu gosto muito, que é concentrar que eu estou em pé do lado da cama. Só que eu concentro que os meus pés estão tocando o chão e tento sentir a sensação do pé tocando o chão, assim, eu em pé. E geralmente dá certo para mim. E uma quarta coisa que você pode tentar também é imaginar que você está afundando no colchão, assim, porque essa sensação, na verdade, você não vai afundar. O corpo físico vai ter a sensação de que está afundando e o seu corpo astral vai subir, porque como ele é mais leve, ele vai flutuar, ele vai desprender, assim, né? Eu aprendi isso porque às vezes eu tenho dificuldade de voar alto
E aí eu aprendi o seguinte: ao invés de você tentar voar, a resistência do ar, da gravidade fora do corpo ali, você briga ali às vezes para subir. Não, imagina que o chão está afastando de você, que o chão está indo para baixo, mais para baixo. E isso facilitou muito quando eu quero ir mais alto. Então fica aí essas dicas para quem quer aproveitar a oportunidade da paralisia, tá? E a terceira dica que eu já usei também algumas vezes, quando eu faço tento outro, tento e não consigo sair mesmo assim, aí eu peço ajuda, não tem jeito, né? Aí eu falo assim: ô gente, se tiver alguém aqui, me ajuda a sair, por favor, me ajuda, me dá uma mãozinha. E eu já falei em outros vídeos, várias vezes eu senti uma mão pegando em mim assim, me puxando para fora do corpo, tá? Ou algumas vezes assim que eu saía do corpo eu via quem era, né? E às vezes eu não via, mas peça ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. É aquele ditado, né? Pedis e obtereis, bati e abrireis, né? Então peça ajuda, não tenha medo de pedir ajuda. E aí vocês podem pensar assim: mas isso funciona, isso dá certo mesmo? Gente, quase todo mundo tem paralisia no sono. Eu raramente conheço uma pessoa que nunca teve. Imagina se as pessoas soubessem disso. Quantas experiências as pessoas já teriam tido, né? Não muitas, mas pelo menos todo mundo que teve paralisia teria tido pelo menos uma experiência na vida fora do corpo, ou mais. E eu falo isso porque vários amigos meus, conhecidos, que tem paralisia, tem gente falando: ó, direto acontece comigo. Aí eu falo: faz isso, cara, faz isso, concentra, faz desse jeito. E a resposta é sempre a mesma que eu recebo depois, o retorno é sempre o mesmo. Eu consegui sair do corpo, eu vi o meu corpo na cama, eu consegui sair. Aí o outro, eu saí, mas eu fiquei eufórico e de repente eu voltei pro corpo. Aí tem gente: eu saí, falei, eu fui te procurar e aí eu acabei perdendo a consciência, mas eu saí, eu falei: não, que loucura, é verdade mesmo. E, gente, é uma oportunidade, é uma porta de acesso para o plano astral. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Quase, como eu disse, quase todo mundo tem paralisia. E repito aqui, né? Eu estou falando para quem acredita na espiritualidade, quem acredita na projeção astral. Tentem, aprendam a usar a paralisia do sono como uma ferramenta que vai impulsionar as suas experiências, assim como eu uso, e hoje eu gosto muito da paralisia. Então é isso, meus amigos. Um grande abraço, amigos, amigas de jornada. Vamos caminhando junto. Em breve, que todos vocês vão estar tendo experiências maravilhosas. E pratiquem os exercícios, gente. Não deixem de praticar. Tá? Se parar de praticar, começa a perder o acesso mesmo. Então pratiquem o exercício, decidam, definam se é isso mesmo que vocês querem na vida, se vocês querem desenvolver essa habilidade e abracem a causa, pratiquem com muita vontade, com muita persistência, disciplina, que vocês vão ter resultados maravilhosos. Várias pessoas que relatam, né, que fazem alguma outra técnica que eu passo e tem experiência, vem cá e relata nos comentários. Vocês não sabem o quanto que eu fico feliz com isso, de saber que eu estou conseguindo compartilhar o que eu estou vivendo com vocês, para vocês também terem a mesma experiência, a mesma sensação, ver com os próprios olhos espirituais de vocês e não com os meus. Eu fico feliz demais, tá bom? Grande abraço para vocês.